Foi enterrado no Rio de Janeiro o corpo do homem que morreu ao tentar proteger a mulher dele durante um assalto. O crime aconteceu numa estação do metrô, na zona norte da cidade. Mesmo com toda a dor de ter perdido o marido, Amanda encontrou forças para fazer um desabafo. O que tem sido feito para que esses crimes tenham sido combatidos hoje foi a minha família. Amanhã vai ser a família de mais alguém. Hoje dói em mim, mas vai doer em alguém depois de novo, porque qualquer pessoa que se vai é querida por alguém. Bruno Gomes Valentim da Costa, de 41 anos, morreu com um tiro no peito ao tentar defender a esposa que estava sendo assaltada. O crime aconteceu nesta estação de metrô, que fica na zona norte do Rio. A mulher estava esperando pelo marido quando um homem armado se aproximou. Ela tentou sair com o carro, mas estava nervosa e não conseguiu. Ao ser rendida, entregou a bolsa, a chave do veículo e o celular. E foi nesta hora que Bruno chegou. Eu dei o telefone. Ele deixou o telefone cair no chão. Nisso que ele se abaixou para poder pegar o telefone. Eu aproveitei, me abaixei para poder sair. E aí eu vi o Bruno, porque o Bruno já estava vindo, ele já estava gritando: "Para, seu covarde! Deixa ela!" O casal estava junto há 12 anos. Eles tinham 2 filhas, uma de 7 e outra de 2 anos. A sogra de Bruno não sabe como será a partir de agora. Eles moravam em casas que ficavam no mesmo terreno. Se fosse um caso, eu levaria realmente esse tiro, gente. Só para ele poder estar com as minhas meninas aqui, sabe? Só para ele poder estar com a minha filha, com elas. Porque como pai e como marido, eu como sogra, gente, eu perdi meu filho e Deus me deu. O cunhado também se emociona ao lembrar a última conversa que teve com Bruno. Os planos eram mudar de bairro por causa da violência e comemorar o Natal todos juntos. A gente falando realmente do futuro, do que a gente queria fazer, de que não era só também assim questão dele sair dali, mas de todos saírem juntos, sabe? Mas infelizmente foi interrompido, porque agora o que a gente vai fazer? Um casal foi mantido refém num carro por mais de 3 horas depois de uma perseguição policial na zona norte de São Paulo. Os criminosos tinham sequestrado as vítimas para fazer transferências por Pix. A imagem já mostra o final da perseguição. O carro onde estavam os 3 bandidos e as vítimas entra na contramão e bate em um ônibus e em um outro veículo. A polícia cerca a região e troca tiros com os criminosos. 2 deles conseguem fugir. O terceiro fica no carro e faz o casal refém. Eles já estavam observando as vítimas há algum tempo, até alegaram escolas que parentes estudavam, local em que eles almoçavam de final de semana. Então eles já estavam de olho já nas vítimas. Então com certeza já foi um caso pensado, não foi aleatório. De acordo com a polícia, durante a negociação para libertar os reféns, o sequestrador, mesmo baleado com um tiro de raspão na cabeça, continuava a fazer transferências via Pix das contas das vítimas. Depois que os 2 indivíduos conseguiram se evadir, foi nesse momento que o indivíduo ficou dentro do veículo e realizou as transferências. Ou seja, eles ainda não haviam sacado nada da conta das vítimas. No momento do cerco, ele quis garantir algum dinheiro ali das vítimas. Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, contaram com a ajuda de um robô que levou água e cigarro ao criminoso. Depois de 3 horas, ele liberou os reféns e se rendeu. Bruno Benício da Silva, de 29 anos, já tinha passagens pela polícia por roubo. No mês passado, ele foi beneficiado por uma saída temporária e não retornou à prisão. O casal e o criminoso foram levados para a delegacia. A polícia descobriu que as transferências feitas tinham como destino contas de São Paulo e Santa Catarina. 3 pessoas foram que receberam o dinheiro e também foram presas. Esse casal, indagados inicialmente, eles negaram a participação. Após alguns questionamentos, eles informalmente confessaram a participação e confessaram que nessa data, na parte da manhã, tinham recebido a quantia de R$5.000 via Pix e tinham sacado esse dinheiro e ficado com uma parte dele, que seria como a recompensa da prática delituosa, e tinham repassado o restante para o restante da quadrilha. E teria um terceiro indivíduo envolvido que também informalmente confessou que era responsável por receber o Pix dessas práticas delituosas, como sequestro, e posterior ele repartia entre toda a quadrilha.
Uma idosa de 74 anos escapou por pouco de ser atingida por um carro em Mairinque, no interior de São Paulo. Ela estava sentada, encostada nessa árvore, quando o veículo surgiu em alta velocidade. A idosa percebeu e pulou para a calçada. Ela machucou o braço e o motorista foi embora sem prestar socorro. Em São Paulo, um homem é investigado por exercício ilegal da medicina e assédio sexual. A direção do Hospital Municipal do Campo Limpo, na zona sul da cidade, acionou a polícia depois de 2 denúncias de que Kelvin Oliveira de Farias, de 30 anos, assediava mulheres. A segurança da unidade de saúde apurou que o suspeito atuou como médico no pronto atendimento por 3 dias. Ele foi detido e prestou depoimento, mas foi liberado e vai responder em liberdade porque não houve flagrante. Kelvin negou as acusações. Ele disse que ia ao hospital apenas para jantar. Em Timbaúba, na zona da mata de Pernambuco, um adolescente de 16 anos morreu e 12 fugiram do Centro de Atendimento Socioeducativo CASE. O motim foi ontem à noite. Segundo a administração do CASE, os jovens botaram fogo em colchões que foram colocados na entrada da unidade. O objetivo era impedir o acesso de agentes. O espaço abrigava 57 menores infratores e tem condições de receber 60. A polícia continua as buscas pelos fugitivos. Até agora, ninguém foi encontrado. Mais de 5 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária durante uma blitz na região de Frutal, em Minas Gerais. A droga estava escondida em compartimentos feitos em placas de gesso que estavam numa carreta. Uma retroescavadeira foi usada na retirada dos tabletes de maconha. O motorista foi preso em flagrante. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu a agenda de campanha em 2 cidades no interior de Minas Gerais. O candidato do PT estava acompanhado de Simone Tebet e Marina Silva. Lula começou a sexta-feira em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e foi recebido pelo prefeito petista Daniel Sucupira. Durante o desfile em carro aberto, o ex-presidente reforçou algumas promessas de campanha. Semana passada eu anunciei que quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto de renda, porque é uma reivindicação do povo trabalhador que não quer pagar imposto de renda sobre o seu salário. A deputada federal eleita Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, e a senadora Simone Tebet, do MDB, discursaram em apoio ao candidato petista. Eu estou com Lula, porque Lula tem um compromisso com as pessoas. Lula tem um compromisso com o Brasil. Vai fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, renda, carteira de trabalho assinada. Tem muita gente dizendo que não pode pagar. É R$3.000, é R$2.000, é R$4.000. Nós vamos fazer uma negociação dessa dívida para facilitar a vida do povo brasileiro. À tarde, Lula foi para Juiz de Fora, na Zona da Mata, outra cidade que é administrada pelo PT em Minas. O concorrente ao Palácio do Planalto atendeu jornalistas ao lado da prefeita Margarida Salomão e falou sobre a continuidade no pagamento do Auxílio Brasil, caso seja eleito. Vai continuar, porque não há nenhuma razão para você deixar de pagar uma ajuda ao povo brasileiro. Lula encerrou a agenda participando de um comício. Agora à noite, Lula participa de uma live nas redes sociais com o deputado federal André Janones. Amanhã, o candidato permanece em campanha no estado. Vai participar de uma passeata aqui em Belo Horizonte, seguida de um comício em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. O presidente Jair Bolsonaro participa de uma sabatina agora à noite numa emissora de São Paulo. A repórter Joyce Mafezoli tem as informações ao vivo. Boa noite, Joyce. Boa noite, Lacombe, Érica, boa noite a todos. A ideia da emissora era promover um debate entre os candidatos à presidência. Como o petista Luiz Inácio Lula da Silva informou que não participaria, pelas regras aprovadas por representantes dos 2 candidatos, o debate foi substituído pela sabatina. O encontro será mediado pelo apresentador Carlos Nascimento, com participação de outros jornalistas, e é promovido pelo SBT em parceria com a CNN Brasil, Estadão Eldorado, Veja, Terra e Nova Brasil FM.
FM. A entrevista será ao vivo das 9h30 às 10h30 da noite. Mais cedo, o candidato à reeleição se encontrou com lutadores de artes marciais. A repórter Kathleen Costa acompanhou. Bolsonaro estava acompanhado do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O evento reforçou o apoio de grandes nomes do mundo da luta ao presidente candidato à reeleição. Minotauro e José Aldo estavam entre os atletas. Durante o encontro, Bolsonaro destacou que a economia do país está indo bem e reforçou a importância da educação física como disciplina escolar na formação de crianças e adolescentes. A situação está aqui, eu vocês, sempre o ambiente está alegre, muito respeitoso. O nosso texto, apesar da pandemia, que lamenta nós, o Brasil está crescendo na questão econômica. E tudo vem dando certo, graças a Deus. Em função, obviamente, do povo alegre, feliz, trabalhador, que começa a conhecer seu potencial. Bolsonaro ainda recebeu o cinturão e um par de luvas dos apoiadores. Agora, na rodada de opinião, os comentaristas fazem um balanço da semana de campanha dos candidatos à presidência. A batalha da semana derradeira será disputada em Minas Gerais e São Paulo, os dois maiores colégios eleitorais do país. Lula esteve em agenda no interior de Minas com Simone Tebet e Marina Silva. O petista sagrou-se vitorioso em 630 dos 853 municípios mineiros no primeiro turno, com vantagem de 600 mil votos. O PT quer ampliar essa frente para 1 milhão com a ajuda de prefeitos. Já Bolsonaro conta com o empenho do governador Romeu Zema, que reuniu uma multidão em Montes Claros em evento com o presidente essa semana. A campanha bolsonarista diz que já ultrapassou Lula em Minas e vai explorar o mote da virada nessa reta final. Os levantamentos do PT mostram outro cenário. A diferença diminuiu, mas Lula ainda lidera. Outro foco é São Paulo, onde o presidente está desde ontem e deve passar o final de semana. Aqui são 34 milhões de votos. Para Lula, o desafio é sair da agenda de costumes, que pautou todo o segundo turno, e voltar para a economia. Há 10 dias do segundo turno, o epicentro da eleição passou a ser o TSE. É lá que a campanha do PT aposta suas fichas, na censura, não tem outro nome. O Tribunal Eleitoral foi inundado com mais de 80 pedidos de remoção de conteúdo de veículos da imprensa e direitos de resposta. E o TSE atendeu quase todos. A cartada mais ousada foi pedir que o presidente Jair Bolsonaro seja agora impedido de usar as redes sociais. O PT também resolveu esconder Lula, faltar aos debates na TV depois do massacre na semana passada. Tudo isso é reflexo de sondagens das duas campanhas, que já apontam a virada de Bolsonaro puxada pelos votos no Sudeste. A reação em Minas Gerais é uma realidade. Somada à dianteira folgada em São Paulo, o jogo virou. E, claro, agora só resta ao PT bater na porta do TSE. O deputado Carlos Jordi, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, afirmou que conseguiu a quantidade necessária de assinaturas para abrir a CPI que deve investigar as empresas de pesquisa. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem as informações ao vivo. Boa noite, Igor. Quantas assinaturas o deputado conseguiu? Até o momento, Lacombe, foram colhidas 179 assinaturas. Boa noite para você, para a Érica, também para todos que nos acompanham. Na Câmara dos Deputados, a quantidade mínima de assinaturas necessárias para o processo de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito são 171, o que equivale a 1/3 dos parlamentares da Casa. A intenção do deputado Carlos Jordi é, com a CPI, investigar a metodologia aplicada pelos institutos de pesquisa durante o processo de captação das intenções de voto. A discussão sobre o tema ganhou força depois do primeiro turno das eleições. Boa parte dos institutos de pesquisa errou as previsões, principalmente pela disputa da presidência da República. O parlamentar comentou o assunto. Vamos acompanhar. Tenho certeza que na semana que vem já estaremos conseguindo a criação, a instalação dessa CPI, que terá um papel fundamental para a nossa democracia. Uma CPI que vai investigar
possíveis equívocos, falhas, fraudes, má-fé de institutos que, de fato, têm induzido o eleitor ao erro. E acaba de sair a informação que o deputado Carlos Jordi protocolou o pedido de abertura da CPI na Câmara dos Deputados. Eu lembro a vocês que no Senado Federal também tramita o pedido de abertura de uma CPI contra os institutos de pesquisa. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, já conseguiu as 27 assinaturas necessárias, estipuladas pelo regimento da Casa, para esse processo de abertura da CPI. O próximo passo, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, é que os presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, leiam o requerimento para dar prosseguimento na abertura da CPI. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra a resolução do TSE que aumenta os poderes da Corte para retirar conteúdos das redes sociais. A norma permite que o tribunal obrigue a retirada imediata do ar de conteúdos que já tenham sido considerados falsos, mesmo que não haja ação do Ministério Público Eleitoral. A resolução também permite ao TSE remover temporariamente perfis da rede e fixar multa de até R$ 150 mil por hora por descumprimento da decisão de retirada de um conteúdo. Para o Procurador-Geral, essa é uma espécie de carta em branco para a Corte Eleitoral. Ele argumenta que o tribunal invadiu a competência do Legislativo para criar normas eleitorais e que a resolução permite que haja censura prévia. O Tribunal Superior Eleitoral começa à meia-noite o julgamento sobre a decisão que concedeu 164 direitos de resposta ao candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. As inserções de 30 segundos cada no tempo de propaganda do candidato do PL, Jair Bolsonaro, foram concedidas pela ministra Maria Cláudia Buchianeri. Na quarta-feira, a defesa do candidato Jair Bolsonaro recorreu. O caso vai ser analisado pelo plenário do TSE em julgamento virtual até às 23 horas e 59 minutos deste sábado. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou mais um levantamento sobre as intenções de voto para governador de São Paulo. No cenário geral, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera com 51%. Fernando Haddad, do PT, ficou com 37,7% das intenções de voto. Não sabiam ou não responderam totalizaram 5%. Não votariam em nenhum dos candidatos, brancos e nulos, somaram 6,4%. Na pesquisa estimulada, considerando os votos válidos, Tarcísio de Freitas está em primeiro lugar com 57,5%. Fernando Haddad tem 42,5%. A amostragem de votos válidos não leva em consideração os brancos e nulos. A pesquisa ouviu 1.810 eleitores com 16 anos ou mais em 77 municípios do estado de São Paulo. Ela foi feita entre os dias 16 e 20 de outubro. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou menos. A Modal Mais Futura divulgou o levantamento sobre a eleição para presidente. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula estão tecnicamente empatados. Na pesquisa estimulada para segundo turno, Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 46,9% dos votos e Lula, do PT, tem 45,9%. 3,3% não souberam responder, não responderam ou estão indecisos. Brancos e nulos somam 3,8%. Já em relação aos votos válidos, Jair Bolsonaro aparece com 50,5% das intenções de voto e Lula com 49,5%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o Instituto Veritá também divulgou o resultado de uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial. Na simulação do segundo turno, na pesquisa estimulada, considerando os votos válidos, Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 51,4% das intenções de voto. Lula, do PT, tem 48,6%. Nesse cenário, não são considerados os votos brancos e nulos. No cenário geral, Bolsonaro tem 49,4% e o ex-presidente Lula, 46,7%. 1,9% dos entrevistados não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos e nulos somaram 2%.
A pesquisa ouviu 20.220 eleitores de todo o país e foi feita entre 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A Petrobras atingiu o maior valor de mercado da história. A companhia fechou o dia valendo mais de 520 bilhões de reais. O último recorde tinha sido registrado em 2008, quando a estatal alcançou os 510 bilhões de reais. O resultado de hoje está relacionado com a recuperação do petróleo no mercado internacional e, de acordo com o mercado financeiro, com o avanço do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, suspendeu o pagamento de verbas retroativas para juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que somam 5 bilhões de reais. Uma parte do pagamento foi depositada na conta dos magistrados em 1º de outubro. Na decisão, o corregedor ordena que todos os impactos orçamentários sejam explicados pelo Tribunal de Justiça do Estado e determina que seja entregue cópia de todos os documentos no processo administrativo. A Caixa Econômica Federal e o Ministério da Saúde lançaram em São Paulo uma parceria para divulgar informações sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama. A iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa. O ministro da Saúde destacou a importância da parceria para o diagnóstico precoce da doença. Então, essa ação do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica é uma ação sinérgica, é uma forma muito eficiente de levarmos informações sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama. Serão oferecidas orientações para as clientes, tanto em agências físicas como pelo aplicativo Caixa Tem. A presidente do banco disse que o acordo de cooperação vai permitir que as informações cheguem a um grande número de mulheres. Temos 72 milhões e 900 mil mulheres, então mulheres no alvo do rastreamento de mamografia, só beneficiárias do Auxílio Brasil, mais de 5 milhões, e a gente vai integrar esforços aí com toda a nossa força de rede para ajudar a conscientizar as mulheres, porque com mais precoce for o diagnóstico e com mais ela estiver fazendo a prevenção, menos vai ser a incidência e essa união vai fazer a força. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a licença maternidade só deve começar a contar depois que a mãe e o bebê tiverem alta hospitalar. A intenção é proteger a criança, principalmente nos casos de nascimento prematuro. A decisão do ministro Edson Fachin, confirmada pelo STF, estabelece ainda que o custo do aumento da licença será coberto pelo INSS. E o INSS prorrogou por 90 dias a liberação do auxílio-doença sem perícia médica presencial. Para pedir o benefício, é preciso acessar o site ou o aplicativo do Instituto e inserir exames e relatórios médicos. A medida começou a valer durante a pandemia e foi regulamentada em julho desse ano. O fim de semana na Rede TV vai ter muito automobilismo com a transmissão de corridas da Copa HB20 e da Stock Series. A próxima etapa da Stock Series será realizada no Autódromo de Goiânia neste final de semana. A liderança do campeonato continua nas mãos de Vitor Batista com 286 pontos na classificação geral. Zezinho Mugiati em segundo está com 274 pontos. E Arthur Leist em terceiro com 271 completam os 3 primeiros colocados. Vai ter emoção até o final para saber quem será o campeão da atual temporada da competição aqui na tela da Rede TV. Na Copa HB20 não é diferente e o Autódromo de Velocitar em Mogi Guaçu, em São Paulo, será o palco de muita emoção e adrenalina neste final de semana. Leonardo Reis na categoria Pro, João Pedro Bordim na Super e Leonardo Rufino na Elite surgem como grandes favoritos a conquistar mais uma etapa da competição. E, claro, toda a cobertura dessas corridas você vai acompanhar aqui na tela da Rede TV. Você não pode perder. O Rede TV News termina aqui. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, amanhã estarei no Rede TV News. Espero vocês também.